Boa noite a todas, por enquanto só todas. Boa noite, Karina. Muito obrigado, querida, por ter aceito o convite para estar falando aqui no canal da Humanecer, que é esse espaço, né, do Ser Mais Conversas Biográficas. O assunto não poderia ser mais iluminado, né, e mais solar, e um pôr do sol solar iluminado, como tivemos hoje, vem brilhar aí, vem ilustrar esse trabalho que você desenvolve, que você vai compartilhar conosco hoje, né? Eu sou Carlos Vilhena, né? Sou fundador da Humanecer e sou um dos consultores, um dos coordenadores da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro. E vou passar para você, Karina, a palavra para que você mesma se apresente. Obrigada pelo convite, Carlos. É uma alegria estar aqui com você, né, nesse caminho, né, que você tem aberto também, né, para transmissão, né, e transbordamento desse caminho biográfico que a gente comunga. Então, estou muito feliz. E eu sou a Karina Schmidt Branquer, sou fundadora do Fio Vermelho Biografia, muita gente conhece pelo Fio Vermelho. E sou aconselhadora biográfica, sou psicóloga, agora sou doutoranda em psicologia, é, trazendo, né, trabalhando com a metodologia biográfica, e tô com 45 anos. A gente precisa falar, tô com 45 anos, sou da turma da Roberta, que está aqui, né? Fiz a minha formação na Sagres, e E aí, esse trabalho, né? Já vou abrir a tela para vocês, mas dá um contexto, né? De esse aprofundamento, na verdade, né? Assim, sobre um caminho de leitura, né? E interpretação da biografia e do nosso fio vermelho, né, da nossa tarefa, da potência que a biografia tem, né, do trabalho biográfico tem de mostrar, né, o nosso projeto encarnatório, a nossa tarefa, né, nossas questões tão fundamentais, o nosso fio, né, esse trabalho dos anos crísticos, ele é um olhar, né, bem aprofundado, é fruto do maior interesse que eu tenho, né, dentre todos, na biografia humana. Também pude escrever o capítulo do livro, nosso livro dos aconselhadores biográficos, né, do aconselhamento biográfico, né, por quê, para quê, como, que a gente escreveu em 30 autores. Eu consegui ter o privilégio, a felicidade de escrever sobre o período crístico e trabalho muito com os meus pacientes, né, e nas aulas e tudo, sempre aprofundando nisso que hoje eu vou apresentar para vocês. Claro que não vai dar, né, para ir tão profundamente ali, mas eu quero mostrar para vocês uma síntese, um zoom, assim, né? A gente vai chegar perto desse mistério que está ali no quinto setênio da biografia. Eu vou apresentar um pouquinho antes, né? Porque nem todo mundo aqui, né, conhece, né, e nem precisa conhecer a biografia, então eu vou dar um panorama, né, do que a gente está dizendo, né, do que a gente trata quando a gente fala de biografia do ponto de vista da antroposofia, né, porque tem outros pontos de vista, mas a gente aqui traz esse ponto de vista da antroposofia, né, dessa ciência espiritual trazida pelo Steiner, né, pelo Rudolf Steiner. Vocês que acompanham aqui o canal do Carlos, né, já tem muito material aí anterior e vai ter material posterior. Mas eu vou dar um panorama para a gente entender depois esse aprofundamento e esse recorte sobre o quinto setênio da biografia, tá bom? E depois, só para a gente falar, né, do formato, eu vou apresentar lá. Depois do final, a gente vai ter um tempo de conversa, de perguntas, mas eu sempre falo isso. Se vocês tiverem uma pergunta existencial, muito fundamental, vocês podem me interromper, perguntem, né? Nossa, né, Karina, explica melhor um pouco isso e já deixar de antemão, né, que é um tema que mexe muito conosco, né? Assim, pelo tema em si e por
por a gente encostar em momentos muito fundamentais da biografia. Então, normalmente a gente escuta e já vai fazendo conta e já vai já as imagens da nossa biografia vão vindo junto, né, com essa ordenação que eu vou apresentar para vocês. Então, anotem, se vier aí, né, imagens e tudo, deixa anotadinho e aí a gente conversa sobre isso, porque a gente vai ter essa meia horinha para conversar depois da apresentação, tá? Tirar dúvidas, enfim. Não eu, mas o Cristo em mim. Assim também começa a epígrafe lá do capítulo que está nesse livro do aconselhamento biográfico. E eu gosto de começar por aqui. E não vou explicar, só vou dizer, né? Não eu, mas o Cristo em mim, e a gente vai compreender por quê e para que não eu, mas o Cristo em mim. É uma epístola de Paulo, né? E vou começar por aqui. A gente ter essa imagem. E aí vou de trás para frente, tá, gente? Eu vou voltar aqui um tantinho. Essa é a última imagem, mas eu quero começar com ela. Com aquela e agora aqui. A gente vai começar aqui. Aqui, né, é só para a gente ter uma visão geral, também para a gente colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Sobre o que a gente está abrindo espaço para olhar quando a gente fala de biografia humana do ponto de vista da antroposofia, né? Essa aqui é o que a gente chama de curva arquetípica, né? Do caminho da vida humana. E muita gente conhece como a teoria dos setênios, né? Dessa divisão da vida em setênios. E aqui é um jeito bem esquemático, só para a gente ter uma visão, né, da onde é que está esse tempo tão especial que eu vou aprofundar hoje. Então, aqui, né, esse arquétipo aqui, esse caminho, essa curva invertida vai do zero até os 63 anos, né, que o Steiner chama de leis espirituais que regem a vida humana, né? Então, são esses ciclos, esses ritmos, né, esses tempos da nossa vida, eles são leis espirituais que regem, né, o caminho de todas as vidas humanas. Então, todos nós vamos obedecer a essas leis. E aí, essa é uma primeira lei, né, que tem esse corte temporal que vai do 0 ao 63. E dentro desse tempo, né, dessas idades aqui, né, como passos iniciáticos, a gente tem a divisão da vida em 9 setênios, 9 períodos de 7 anos cada. Né? Então, aqui a gente vai ver, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Então, são 9 setênios, 9 períodos de 7 anos que a gente tem, né, para fazer esse caminho. E claro, depois dos 63 ou antes dos 63, né? Assim, a vida continua ali. Mas esse tempo é um tempo muito especial que a gente tem para dar conta, né? Dessa tarefa, dessa obra que a gente está construindo através da nossa vida, né? Através da nossa biografia, através do nosso corpo, estando encarnados na Terra. Isso aqui tem correlação profunda, né, com o caminho da nossa individualidade, né, do caminho de encarnação ali, né, dessa individualidade espiritual que a gente é. E aí esse eu, né, essa individualidade vem vindo. Eu gosto desse formato. Às vezes a gente apresenta, né, numa linha reta, mas eu acho que essa parábola invertida, ela é uma imagem que faz com que a gente compreenda também a dinâmica que está envolvida nesse processo de encarnação, né? Da gente tomar posse do nosso corpo, da nossa vida anímica e entender o que o nosso eu veio fazer aqui, né? E o que a gente está construindo através dos passos que a gente deixa na Terra. Então, aqui, não à toa, né, tem essa grande seta, esse grande caminho indicativo de descida ou de encarnação, de chegada, né, no mundo
e encarnação aqui, vai do 0 até os 28. Depois aqui do outro lado, ó, tem uma grande seta que vai dos 35 até os 63. Elas são complementares, né? Elas são opostas complementares. Uma está descendo, outra está subindo, né? São 4 setênios para descer e mais 4 setênios para subir. Portanto, visualmente, é isso que eu queria que vocês fossem acompanhando, assim, né? Para a gente chegar ali no âmago onde a gente vai chegar. Portanto, é, tem um setênio que divide esse caminho em dois. Tem um setênio que está no meio, que está entre esses dois caminhos, esse de descida e esse de subida, que é o quinto setênio, que é esse tempo que vai dos 28 anos aos 35 anos, que eu hoje em dia gosto de chamar de cálice ou coração da biografia, porque ele fica exatamente no meio. Depois eu vou mostrar um outro gráfico para vocês, mas onde as duas setas desaguam para dentro desse setênio, né? Aqui a gente tem uma seta entrando e outra seta saindo, mas no outro vocês vão ver que tem duas setas desaguando ali, né? Esses dois caminhos que a gente aí na linguagem antroposófica chama de corrente do passado e corrente do futuro, né? Aquilo que vem do passado e aquilo que vem do futuro, e nós, desse ponto de vista, somos constituídos tanto pelo passado quanto pelo futuro, né? Essas duas setas, elas vão desaguar e ao mesmo tempo sair, partir desse quinto setênio, desse setênio do meio, desse setênio onde a gente é convidado não, a gente é convidado é muito pequeno para isso, a gente é convocado a fazer o que eu chamo de downlooping, de fazer esse caminho de inversão, a gente chama assim, tá? Inversão do mapa biográfico. Aqui é um caminho de descida, para virar um caminho de subida, a gente precisa de um processo de morte e ressurreição, um processo de profunda metamorfose, de inversão, né? Aqui também essa curva de descida também é chamada de curva encarnatória e essa aqui de subida curva escarnatória, né? Um caminho de volta para o mundo espiritual e esse caminho aqui é um caminho de chegada no mundo terreno, né? Tudo isso assim, imagens, né, que estão aqui dentro desse jeito de a gente interpretar e compreender a vida humana, a natureza humana, né? E os seus ritmos. Isso aqui a gente não vai olhar agora, tá, gente? Ó, tipologia, temperamento, qualidades planetárias, forças zodiacais, quem quiser, formação da Trinos, né, Carlos? Está começando ali em setembro, é o que a gente chama de formação do caráter, né? Esse caminho encarnatório. A gente está chegando, né, e constituindo os nossos membros, os nossos corpos, para que a gente aqui aos 28 anos esteja pronto, ou o que a gente pode chamar também de destino impresso, né? De destino, as forças que a gente precisa, os corpos que a gente precisa desenvolver, tudo aquilo, os diamantes celestes que a gente precisa incorporar aqui na Terra, os dons, os talentos, as feridas, né? O que a gente chama de determinação kármica, herança transgeracional, tá tudo pronto até os 28. Destino inscrito. E aqui aos 28, né? Então imaginem que isso aqui tudo, né, tem tudo detalhado, né, dentro do aconselhamento biográfico, na teoria do desenvolvimento com base na antroposofia. Isso aqui chega nesse tempo que a gente chama de hipomócleo ou início do retorno de Saturno, se fecha como se fosse um teto de vidro. Acabou um grande tempo da biografia. E aí a gente está pronto. Pronto para quê, né? Pronto
para dar esse mergulho, esse salto, pronto para fazer essa grande metamorfose que vai vir nesse quinto setênio, e a gente já vai entrar nele. E depois, quando a gente sai desse quinto setênio, aqui, ó, do outro lado, para a gente sustentar essa imagem, tem outro teto de vidro aos 35, né? Então a gente vai ultrapassar esse lugar, esse portal que é os 35 anos, e aí se fecha um outro teto de vidro e a gente não pode mais voltar. Dali a gente está pronto para um outro tempo na biografia que é chamado de destino realizado, ou realização do legado individual, ou karma solar, caminho solar. Todo nomes antroposóficos que eu vou tentar traduzir aqui para vocês no máximo possível que tenha, né, que chegue na experiência biográfica de vocês, né? Então ali a gente tem dois, como se fosse dois tetos de vidro, né? Dois portais. O primeiro dos 28, que é esse momento do hipomócleo, né? Que o Steiner fala. Aqui, quando a gente chega aos 28, espera-se uma pessoa adulta, capaz de se sustentar nas duas próprias pernas, né? Simbólica e concretamente, e escolher o seu próprio destino e arcar com as consequências desse destino, né? Tá pronto com todo o caminho ali para começar a encontrar um outro tempo e uma outra dimensão muito mais profunda e de muito maior responsabilidade em relação à tarefa dessa encarnação. Tudo que vem antes é preparação absoluta para chegar nesse lugar. E aí até tem essa imagem, né, que também é trazida pela antroposofia, que é os 28, o mundo espiritual, ele se retira um pouco, né? Ele dá um passo para trás, o anjo da guarda, o mundo espiritual dá um passo para trás, para que haja nesse tempo aqui do meio esse protagonismo do eu, né? A gente está maduro ao ponto de poder encontrar com o nosso eu mais profundo, né? Outra imagem aqui é que o nosso eu, né? Eu nem trouxe a imagem, tem até uma outra aqui, vamos ver. Vamos ver se ela está aqui. Essa imagem aqui, né? Essa aqui tem um recorte aqui no meio, né? Esse rachurado aqui. Essa, muitas vezes a gente vê a curva biográfica dessa maneira, né? Que são a união das três curvas, ou das três imagens de homem: imagem biológica, imagem anímica, curva anímica, e imagem espiritual ou curva espiritual, né? Aqui as três estão amalgamadas, né? Então, aqui a gente vê mais claramente como imagem este eu, essa nossa individualidade, né? O eu, segundo a antroposofia, né? O Steiner fala isso aqui bem, eu acho bem forte essa fala aqui, essa frase. Ele fala que o eu, nosso eu, não tem nada a ver com nascimento e morte, né? Essa centelha divina, né? Isso que a gente está também chamando de individualidade, né? Que vai ganhar essas vestes terrenas e vai ganhar essas características de personalidade para poder transitar na Terra e fazer o que veio fazer. Então, esse eu, ele vem encarnando, tomando posse dos outros corpos, dos outros instrumentos. Que instrumentos, Karina? Corpo físico, corpo etérico, ou corpo da vida, corpo astral ou alma, né? Psique, né? A gente é feito de muitas camadas, né? Essas camadas que vão nos constituindo, e o eu é esse princípio organizador de todas essas camadas, né? Ele chega um momento em que ele toma posse de tudo isso e vai dizer para nós mesmos, né? Aqui veio. Eu vim para isso. Eu vim aqui para isso, né? Então, até esse momento dos 28, ele está tomando posse. Aos 21, ele já encarnou, ele já é um eu recém-nascido. Aos 21, ele chega, né? Assim, e aí ele ainda tem um setênio, que é esse setênio aqui
dos 21 aos 28, que já é um setênio do desenvolvimento das almas, para se desenvolver, né? Para sair do envoltório anímico e se desenvolver, ficar um tantinho fortinho aos 28 para poder fazer esse caminho aqui que a gente vai olhar com força, né? Aos 28 fecha um portal e abre outro. E a gente só vai sair desse portal que abriu aos 35. E aí, aos 35, esse portal se fecha e começa um novo tempo. E então, esse tempo do meio aqui, a gente pode entender se até aqui a gente pode chamar de destino inscrito, e a partir dos 35 a gente chama de destino realizado. O setênio do meio a gente chama de destino revelado. Tem algos, temas que são absolutamente fundamentais, são pedras fundamentais da nossa biografia, que vão ser revelados nesse tempo e que vão reverberar, eles têm reverberação de toda a primeira fase da vida e reverberação de toda a segunda fase, né? Eu queria que vocês ficassem com essa imagem como o coração, né? Vem o sangue venoso, tem o sangue arterial, né? Ele faz esse caminho e o coração contém, né? Essa imagem da nossa tarefa, né? O nosso coração, né? Então ele é o centro e esse setênio ele contém essa imagem, né? Muito condensada dessa tarefa que a gente veio aqui na Terra, assim muito simplesmente estou falando assim, né? A gente veio encontrar e trabalhar e crescer para essa tarefa, né? Não é assim, não é só encontrar com a tarefa, é fazer muitas coisas aí para poder dar conta dessa tarefa. E a outra imagem que eu quero que vocês me acompanhem é essa aqui, por isso eu pus essa aqui depois daquela, né? Isso aqui é a mesma curva, ó. Esse tempo em amarelo aqui é a mesma curva ali, né? Só que aquela primeira curva eu coloquei, eu fiz a gente faz um corte nela e apresenta ela assim, né? Mas essa curva, ela completa, não é uma parábola invertida, ela é um círculo. Ela é um todo, né? Então, se aqui a gente tem um momento de encarnação, no final dela a gente tem um momento de desencarnação. E assim também é o corpo físico, né? A gente tem um momento em que esse corpo físico ele aparece, ele nasce para a Terra em formato, né, de ser humano, no nosso caso. Ele tem um caminho de vida e depois de um tempo ele vai, a hora que ele morre, né, perde a vida, ele vai se desintegrar e vai voltar para a Terra. E neste momento, o nosso eu, nossa individualidade junto, né? Daí tem todo um caminho aí que a antroposofia vai trazer para nós, também vai voltar para o mundo espiritual. Então, lá em cima no mundo espiritual, lá em cima esquematicamente, né? A gente tem uma coisa que a gente chama, uma dimensão que a gente chama de biografia noturna ou biografia das esferas, que é oposta, complementar absolutamente à biografia diurna ou a biografia na Terra, que é essa ali que a gente estava trabalhando ali, né? 0, 7, 14, 21, 28, essa que a gente vive aqui com esse corpo terreno. Por que que eu trago isso, né? Porque essa seta aqui, ó, primeiro para a gente olhar o todo, né? Entender que a antroposofia trata, né, tem como base a reencarnação e karma, mesmo que a gente não trabalhe com isso, não vai olhar para isso, não vai esmiuçar isso nesse momento, mas isso é um pressuposto e a gente precisa pelo menos ter isso como variável aqui, né, no nosso, na nossa, como hipótese, como variável para a gente conseguir pensar esse lugar que eu vou apresentar para vocês de um ponto de vista mais amplo, mais alto e mais profundo. Então, o que que acontece, né? E além daquele setênio, tá no meio, dividindo 4 e 4, ele tá no meio, ele é a balança, ele é o cálice, ele é o coração. Esse setênio, ele faz
espelhamento, uma conversa direta com algo que a gente chama, que eu falo que é uma tradução muito ruim, mas vou usar a tradução, que é o máximo da desencarnação. Aqui embaixo a gente vai olhar, né? A gente vai dar os nomes aos tempos dos anos crísticos. Aqui embaixo é um momento que é chamado de máximo da encarnação. Lembra? Aquela curva encosta no chão e vira, e aí a gente começa a subir. A gente tem essa curva escarnatória. Então, quando a gente chega lá embaixo equivale a 31 anos e meio. Quando a gente chega lá embaixo, esse ponto é chamado de máximo da encarnação. E este ponto, que é chamado de máximo da encarnação, ele espelha, corresponde em imagem aqui embaixo, né? Aqui embaixo na Terra, esquematicamente, a esse ponto que lá em cima a gente aprende pela antroposofia que chama máximo da desencarnação. A gente pode pensar que é o ápice de uma consciência ampliada desse nosso eu. Entre esse período que a gente chama de entre a morte e um novo nascimento. Então, tudo que acontece nessa biografia noturna tem reflexo, envolvimento direto na nossa biografia diurna. A gente poderia contar tudo isso sem falar isso, mas isso é muito importante para vocês entenderem o que que significa, o que está acontecendo aqui nesse quinto setênio. Em todos os setênios estão conversando com essas biografias lá de cima, né? Esses tempos espirituais, mas o quinto setênio ele está conversando com um momento onde a gente tem uma consciência lá no mundo espiritual. Ouçam isso, no mínimo levem como hipótese, né? Uma consciência no mundo espiritual muito expandida, uma consciência daquilo que o nosso eu precisa fazer para se desenvolver. E o nosso eu lá em cima, né, lá, estou chamando lá em cima esquematicamente, nosso eu, ele tem a consciência muito diferente da Terra, ele tem consciência do passado, do presente e do futuro. Então, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E aí é como se ele chegasse lá em cima nesse momento, antes da gente encarnar, lá nesse ápice da encarnação, lá em cima, né, no mundo espiritual, e falasse assim: nossa, mas então eu fiz uma revisão aqui, biográfica muito ampla, né, da minha última encarnação, das minhas encarnações, revi um monte de coisa aqui, olhei para frente, entrei em contato com o meu vir a ser. Entrei em contato com uma força que está muito além de mim, que no caso aqui é a força crística, e aí me dá vontade de voltar a encarnar de novo e lidar com questões fundamentais que eu preciso, ó a palavra, gente, vamos marcar a palavra, eu preciso ordenar. Eu preciso encarnar para dar conta dessa tarefa e faz parte da tarefa a gente ordenar uma série de acontecimentos na nossa vida. E isso, essa ordenação tem a ver com a corrente, aquilo que vem do passado e aquilo que vem do futuro. Então a gente precisa conseguir trabalhar esse passado e transformá-lo em caminho de futuro. Isso na antroposofia é chamado de karma lunar ou caminho lunar ou caminho do passado ou karma da lei. E este aqui é caminho solar, caminho do futuro ou karma da liberdade. Como é que a gente transforma, né, este passado, isso que precisa ser revisto, com aquilo que pode ser transmutado? Isso é um caminho também que todos nós precisamos fazer na vida. E o que eu acho maravilhoso do caminho biográfico, da metodologia biográfica, é que a gente sabe isso como dinâmica, como lei, mas a gente consegue
pegar pontos específicos da biografia e observar, como a gente estava falando antes, né, Carlos? Observar os fenômenos, partir dos fatos dentro de certas idades específicas que estão em comunhão e conversa com essas leis espirituais cósmicas, elas agem aqui na Terra também, e aí a gente elenca esses fatos e consegue ajudar a pessoa, as pessoas a dizer, olha, aqui, está vendo aqui, nesse período aqui, ó, vamos ver o que é que aconteceu na sua vida e vamos jogar luz. E eu brinco, mas é sério isso, eu chamo de crivo esotérico de interpretação da vida. Vamos colocar a sua vida nesse crivo de compreensão das leis espirituais que regem as vidas humanas, para poder entender, olha, esse tempo aqui, ó, aqui está acontecendo ou deveria acontecer, no meu ponto de vista, sempre acontece, a ordenação do seu karma, a transformação do seu passado em futuro. E assim, muitos outros pontos da biografia, né? Aí a gente tem tendo essa sabedoria do significado oculto por trás do tempo, que é traduzido em idade, né, passagem do tempo, a sabedoria dessas leis, do significado oculto, faz com que a gente possa olhar para o que a gente chama de esotérico com X, que é aquilo que se manifesta, são os fatos da nossa vida, e compreender isso como elementos fundamentais do meu caminho iniciático de evolução como ser humano aqui na Terra. Me pedir para falar isso de novo, não consigo falar. Isso é um pressuposto básico, básico mesmo, né? Que está na base do processo de aconselhamento biográfico, da antroposofia e dessa sabedoria profunda, que é o que a gente chama de aconselhamento biográfico. E aí, então, sendo assim, o Carlos, você vai me avisando, hein? Porque senão eu vou. São 7h40. Aqui, ó, então a gente entendendo minimamente o significado desse quinto setênio dentro do caminho da vida humana, tanto o caminho linear quanto esse caminho circular, né, em relação à biografia noturna e à biografia diurna, a gente recorta esse quinto setênio, né? E aí, esse quinto setênio a gente está, só para contextualizar, né? A gente está na fase biográfica do desenvolvimento anímico, que é trimembrada, tem 3 setênios, a fase do desenvolvimento da alma, que vai dos 21 aos 42, e esse setênio é o passo intermediário. Eu falo que ele é o meio do meio do meio da vida, né? Aqui está se desenvolvendo o que a gente chama de alma do intelecto, alma da índole, né? É um passo intermediário da alma. A alma, a parte inferior, né? Primeiro dos 21 aos 28 está mais próxima do corpo, alma da sensação. Essa alma é a alma intermediária, é a alma do meio, né? A alma do sentir do coração, a alma do intelecto, embora tenha esse nome, é essa alma. E a terceira, que é o próximo setênio, é a alma da consciência, que daí ela está muito mais ligada à dimensão espiritual, à dimensão do pensar humano. Então a gente está nesse setênio da alma, regido pela hierarquia solar, em comunicação com essa hierarquia solar lá em cima. E aí ele tem todos esses ritmos aqui embaixo, que é assim, quando eu dou aula, apresento para os pacientes, eles falam, pelo amor de Deus, mas é assim mesmo. Aí chega lá, 28, que já é uma crise dos talentos, né? Assim, o hipomóclio, a crise dos talentos, fechou o portal lá de vidro, o mundo espiritual deu um passo para trás, vamos mergulhar. Então já é um momento de afunilar, de buscar, né, de conquistar esse lugar que a gente vem
andando em direção a ele. 28, crise dos talentos. 29,5, para ser exata, esse, o que a gente chama no aconselhamento biográfico de ritmo kármico saturnino. Os 28 também é conhecido como retorno de Saturno, né? Porque tem muita relação com o ritmo que a astrologia também apresenta. Mas para a antroposofia, exatamente aos 29 anos e meio, entre os 29 e 30, tem o ritmo kármico saturnino, que é um grandíssimo portal, né? Já tem um aos 28 e aí tem o portal dos portais aos 29,5. Então, isso é uma lei, tá, gente? Não podemos entrar nos anos crísticos, que inicia oficialmente aos 30, sem passar pelo Saturno. Então, Saturno é esse momento na nossa vida onde a gente é convidado, convocado a crescer para a nossa tarefa. Eu brinco que é assim, ó, a gente vai entrar no, a gente quer fazer vestibular, a gente quer fazer uma faculdade de medicina, que é dificílimo, né? Mas para a gente fazer a faculdade de medicina, primeiro a gente tem que fazer, né, a escola, o fundamental um, 2, o colegial, tá pronto, fazer cursinho até os 28. E aí, aos 29,5, o que a gente vai fazer? O vestibular. Porque você não vai entrar na faculdade de medicina se você não entrar no vestibular. O Saturno é o vestibular. Vamos ver se você está pronto. Se você cresceu, se você fez o trabalho duro que você tinha que fazer, se você está pronto realmente para adentrar esse novo tempo da sua biografia, que também é chamado, a gente chama de período crístico, de anos crísticos ou de, eu gosto mais, tá? Nascimento solar na biografia. Para a gente poder entrar nesse nascimento solar na biografia, né? Nascimento solar para depois dos 35 entrar no karma ou no caminho solar. Primeiro a gente precisa nascer aqui de novo, vou explicar, crescer um pouquinho, ficar forte, levantar as perninhas, aprender a andar, para daí começar a fazer o caminho solar, que só inicia de fato aos 35. Então aqui tem a imagem aqui é linda, né? Eu tô com uma borboleta dessa em casa, então tô fazendo observação fenomenológica da borboleta. Essa imagem da lagarta, aqui embaixo, ó, gente, da lagarta, do casulo e da borboleta. Aqui a minha filha pegou uma lagarta, pôs num potinho com os furinhos assim para criar a lagarta. Quando a gente viu a lagarta, estava lá fazendo um negocinho de seda e pum, ficou de ponta cabeça, foi envergando e fez um casulo. E agora nós estamos esperando, já faz 15 dias para ver se ela vira borboleta ou não, né? Então é um processo de metamorfose total, né? Assim, que é a mudança total da forma, metamorfose, sem perder a essência. Então, a substância da lagarta, a lagarta entra na forma de lagarta. Aí ela faz o casulo. Interessante que para ela fazer o casulo, ela perde a cabeça. Eu não sabia disso, eu só soube disso observando. Ela joga a cabecinha dela embora, faz o casulo. E aí, dentro do casulo, a substância do passado, essa forma, essa substância da lagarta, vai ser absolutamente transmutada, mas é a mesma substância. E aí, se tudo der certo, ela sai de lá numa nova forma, que é a borboleta. A gente vive esse grande arquétipo da metamorfose, né? E eu com a lagarta aqui observando, né? Que coragem que a lagarta tem, porque ela se prepara para morrer, né? Porque ela vai lá, faz bonitinho o casulo e começa a envergar, solta a cabeça e aí é entrega total, né? Porque ela, para aquilo que ela era no passado, ela morreu. Então, essa imagem é muito importante. Vou passar aqui o todo e depois vou entrar em alguns pontos aqui, né? A gente passando do Saturno. Saturno passa na nossa vida duas vezes, 29,5 e 59, para antroposofia, tá? E quando a gente nasce, o Saturno tá lá
olhando até para essa comunhão com a astrologia, ele está lá no nosso mapa, ele está numa posição natal, ele demora quase 30 anos para voltar para a posição natal, né? Então tem essa incisão saturnina, o vestibular, e aí a gente adentra esse tempo sagrado na nossa vida, que é a faculdade de medicina, aqui fazendo a metáfora, né? Que é esse tempo de 3 anos, esse tempo de encarnação trimembrada do eu, desse eu, dessa nossa individualidade, adentrando até o último dedinho do pé, né? Ancorando, se ancorando e acordando no centro da nossa alma, que é a alma, inclusive, do centro, né? A alma do meio, que é a alma mais perto do coração. E aí são 3 anos. 30, 31, 31, 32, 32, 33. Com essa passagem aqui, que é dos 33,5, né? Que vai conversar aqui com o Saturno, com os 29 anos e meio, e essa chegada aos 35, que conversa com os 28. O que que é conversar? É uma lei, outra lei espiritual, que a gente trabalha com ela na antroposofia, que é a lei dos espelhamentos, que é o tempo espiralado, que é outro mistério. Mistérios, né? O quinto setênio é o único setênio que se espelha com ele mesmo. Os outros todos ele se espelha, ele dobra no meio, assim, ó, de tão forte que ele é. Ele é o único setênio que conversa, a primeira parte conversa com a segunda, do tamanho que é a metamorfose que a gente vive nesses 7 anos. Então, os nomes desses ritmos que estão presentes dentro dessa lei espiritual do nascimento solar na biografia. Nascimento solar está conversando com o nascimento lunar, são os 3 primeiros anos da biografia, e com o nascimento saturnino, são os 3 últimos anos até a gente fazer 63. O nascimento solar está no meio, são 3 nascimentos, né? O lunar, o solar e o saturnino. Outra hora a gente, né, caminha um pouco mais, né? Mas só para vocês terem essa imagem, aqui, né, no primeiro nascimento, a gente pode, depois dos 3 anos, de ficar fortinho, dessa encarnação trimembrada, a gente pode dizer, pode vir a dizer eu, normalmente ali 2 anos e meio, 3. No nascimento solar, que é esse que a gente está olhando, depois do Saturno, com esses 3 anos onde a gente reaprende a andar, falar e pensar, a gente pode dizer no final, eu sou. E no nascimento saturnino tem a incisão do Saturno aos 59 anos, e depois tem 60, 61, 61, 62, 62, 63, que é esse nascimento para o portal de Saturno, e a gente pode dizer eu sou livre. Então, é um caminho arquetípico que a gente precisa fazer, né? Quanto mais em consciência, melhor, né? Mas ele é um caminho arquetípico de chamado para a gente ancorar o eu sou livre. E aí, como a gente traduz isso em fatos biográficos, né? É a arte. Então, aqui dentro desse nascimento solar que está, um é no corpo, outro é na alma, outro é no espírito, na consciência espiritual. Esse aqui do meio, ele é o coração, ele é o eu ancorando na alma, acordando no meio da alma, né? E aí, quando a gente passa pelo portal de Saturno, a gente encontra esse ritmo que é chamado de batismo, que é a entrada nos 30. Aqui os nomes são nomes da biografia do Cristo. Batismo, máximo da encarnação, que é um nome arquetípico, crucificação, ou morte e ressurreição, né? São nomes da biografia do Cristo, de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele, esse ser humano absolutamente singular, né? Que abarca
o eu crístico, né? Abarca um eu muito importante da humanidade, ele vive o arquétipo na sua excelência máxima. Por isso que a gente pode chamar de anos crísticos, porque o Cristo, através de Jesus, né, usando ali de Jesus, antes, né, a preparação, ele faz o arquétipo na maior excelência que qualquer ser humano poderia fazer. Mas nós, na nossa biografia, do nosso tamanho e na nossa medida, com o nosso não eu, mas o Cristo em mim, nós também vivemos o arquétipo. Isso é muito importante da gente entender, né? Qual é ou qual foi? Vou te dizer depois, tá, Rita? Livre do quê? Vou te dizer. Depois, a Rita tá perguntando aqui no chat. Vou te dizer, tá? Guarda aí, Rita. Batismo, entrada nos 30. 31,5, máximo da encarnação. Subida, daí virou o mapa, né? Virou. Começou a subir. 33, crucificação. Morte ou crucificação? 33,5, ressurreição. Ou abertura do caminho do futuro. Isso ali pula. Interpretação esotérica, né? Assim, eu dou algumas facilitações já com alguns grupos que já fizeram a biografia, a gente mergulha junto, né? Quando a gente passa pelo Saturno, né? Isso, né? Qual é esse compromisso de amadurecimento que eu assumi, que eu construí nos últimos 28 anos? Por onde eu nasci e como eu nasci para um novo patamar da minha vida. É esse caminho que aí a gente colhe isso da biografia, ordena a biografia e compreende como é que foi essa passagem saturnina para a gente entrar nos 30. Então, gente, Saturno não é batismo, tá? Saturno 29, entre 29 e 30, não é 30. Por isso que nesse momento desse setênio, o máximo que a gente conseguir ordenar, assim, com o máximo de detalhe, é muito importante, porque é 28, 29,5, 30, 31,5, 33, 33,5, 35, que a gente vai tentar contornar e cercear. Batismo, entrada nos 30, né? O que que passa a acontecer na minha vida, né? Qual é essa terra sagrada por onde eu começo a caminhar? Porque aos 30 tem o ancoramento do eu em mim, né? O nosso eu ele vem com mais força. E normalmente isso corresponde a fatos biográficos, como: ah, eu entrei na faculdade, eu casei, eu tive filho, eu mudei para o exterior, eu recebi uma promoção, eu tive um acidente, meu pai morreu. Isso corresponde a fatos biográficos, né? Só que aí a gente precisa interpretar, tá? Como é que isso tem. Onde é que eu fui batizado, né? Onde é que eu começo a adentrar nesse terreno? Que é como se fosse um palco, né? Que de fato se abre esse palco onde eu vou ver encenada a trama, a tarefa, né? O drama da minha vida, né? Da síntese dos principais temas dessa encarnação. É disso que se trata. E aí, normalmente as pessoas entram nos 30 assim, normalmente, tá? Arquetipicamente é: "Ah, cheguei onde eu queria chegar." E aí elas vão descendo esse caminho e a coisa vai se mostrando muito mais complicada do que ela imaginava, porque a gente está nesse campo aqui de ordenação do karma. A gente está trazendo muitos elementos do passado dessa vida e das outras para trabalhar e iluminar. Por isso que eu trago essa imagem quando a gente vai falar de máximo da encarnação. Essa imagem é a imagem, né? Uma imagem, uma construção, né? Uma escultura que está lá no Goetheanum,
na Suíça, né, nessa escola, no Centro Mundial da Antroposofia, uma escultura de madeira de quase 9 metros, né, orquestrada pelo Steiner, né, trabalhada, visualizada, que tem o Cristo, ou ela chama representante da humanidade, né, o Cristo, ou vir a ser do ser humano, né, andando no chão, olhando reto, com os pés bem no chão, entre duas forças, né? Entre duas forças, né? Uma que quer tirar a gente daqui, outra que quer prender a gente aqui, né? A gente pode entender também entre o passado e o futuro, né? São duas grandíssimas iniciações que o Cristo vive, uma para o batismo e a outra para a crucificação, né? Enfim. Aqui a gente está no ápice dos nossos pés no chão na terra. E o nosso eu está dentro de nós com muita força. Então, é como eu escrevo lá no livro, né? A temperatura crítica para transformação. O que é essa transformação? Pensa lá no casulo e não dá mais. O nosso eu sabe disso, nossa alma não sabe ainda. Não dá mais para fazer como eu fazia no passado. Não dá mais para levar esse padrão para frente. Eu preciso encontrar qual é a corrente do futuro, qual é o caminho solar. O que de fato eu vim transformar nessa vida e o que eu vim pegar na minha mão. Então, a pergunta aqui é: onde e como ordenei o meu karma? O que precisa ficar no passado? Onde está a minha ação genuína? Nesse momento que está conversando lá direto com aquele momento de muita lucidez, onde a gente resolve reencarnar para dar conta do quê? Disso que está iluminado nesse tempo. E a gente vai passar a vida inteira olhando para isso, mas aqui está no palco, está no centro. Esse tempo dos anos crísticos é chamado de vida pública de Jesus Cristo ou ministério de Jesus Cristo, né? Mas nós também vivemos o nosso ministério e a nossa vida pública nesse tempo, com a força dele e com o arquétipo dele no horizonte sempre. Então, como é que a gente vai olhar para os nossos anos crísticos, né? Para a nossa paixão, para o nosso batismo e para a nossa morte e ressurreição. E a gente vai subindo depois desses 31 anos e meio, pode olhar nenhuma biografia descida até os 31 e meio, uma história, subida é outra história. O tema é o mesmo, mas é outra história. Quando a gente olha assim na minúcia, né? Então a gente vai subindo, subindo, subindo. Os 32 é mais tranquilo. Normalmente, os 33 vai chegando para o momento da gente sair desse tempo sagrado. Já estou finalizando, tá, Carlos? E é o que no caminho do Cristo, né, corresponde à morte. Morte do quê? Que morte? Eu falo que aos 33, quando a gente olha para trás, assim, ó, se a gente pudesse fazer assim, olhar para nossa biografia espelhada aqui, assim, a gente olhar e falar: Nossa Senhora, mas essa pessoa que entrou aos 30 não existe mais. Ela não existe mais. A borboleta, quando ela vai fazer assim, ela tá saindo do casulo, ela não saiu totalmente. Ela olha para trás e fala: Nossa, quem que era aquela criatura que entrou rastejando aqui? Não conheço aquilo ali, mas é a mesma, né? Então, é um momento de luto, porque também é um momento de inversão da curva biográfica, né? O físico e o etérico, os corpos terrestres, eles são convidados a começar a diminuir, começar a denegrir. A curva faz assim, ó, começa a fazer assim. Morte ou, né, diminuição dessa curva de vitalidade do corpo físico e etérico, para quê? Para que o eu e o corpo astral, né, o homem superior em nós, como diz o Steiner, comece a preponderar. E isso corresponde ao caminho de subida. E a gente precisa agarrar nessa corrente do futuro e entender, nossa, mas não é mais esse caminho, embora eu vá sempre dentro dessa vida precisar lidar com esses temas. Aqui tem uma imagem para fechar que
É uma imagem do dragão, assim, é bem boa, desse bom combate, né? Então, aqui muitas pessoas morrem aos 33, muitas pessoas têm morte de pessoas próximas, muitas pessoas vão viver esse luto, essa crise existencial de, tá, o passado não pode mais existir, o meu eu vai me guiar, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer nessa vida, mas normalmente eu ainda não sei exatamente o que é. Então a gente está nesse limbo nos 33. E aí eu, na biografia, com as pessoas falo, calma, espera, calma, calma, que vai chegar aos 33,5, né? O que é 33,5, gente? É 33 e 4 meses, 33 e 6 meses, 33 e 8 meses, 33 e 10 meses, mas não é 34, tá? E aí a gente é bem preciso, bem virginiano, assim, nesse ponto da ordenação da biografia, né? Começa a aparecer qual é o caminho do futuro. Começa a aparecer a luz. A borboleta sai do casulo, assim. E aí a gente tem esse vislumbre, né? Para onde eu me lancei além do que era conhecido? Qual foi a luz no fim do túnel, né? Ou qual é o caminho do karma solar? Se nos 30 quem está lá muito forte é Lúcifer, nos 33 quem está lá muito forte é Ahriman, para a gente da antroposofia. E no meio está o Cristo encarnado na Terra. Um pouco mais para frente, nos 33,5, a gente vai encontrar com o Espírito Santo, né? Com essa possibilidade de transmutação. Isso é arquétipo e, entre aspas, tá, teoria antroposófica. Mas como é que a gente traz isso para a nossa vida, encarna isso na nossa vida? É disso que se trata essa ordenação. Tem perguntas aqui, né? Quais são as pessoas fundamentais que apareceram nesse tempo? Quais são as sombras principais, né? Onde é que eu encontrei o Cristo? Fora e dentro, porque tem pessoas, a maioria tem encontros espirituais fortíssimos nesse tempo. Como é que foi meu encontro com o Judas? Esse meu grupo, né? Os meus apóstolos, meu grupo de pertencimento. E o que que significa reaprender a andar no primeiro ano, a falar no segundo ano e a pensar no terceiro ano e a poder dizer ali perto dos 33,5, eu sou. No capítulo do livro tá lá, né? Morte e ressurreição da alma. No início da biografia, a gente tem a morte, entre aspas, para o mundo espiritual e o nascimento do corpo físico. No portal de Saturno, no 63, arquetipicamente, a gente tem a morte do corpo físico e o nascimento de novo para o mundo espiritual. E a alma, o portal da morte e do nascimento, é no meio da biografia, dentro dos anos crísticos. É o portal do meio, é o portal do sol. E adoro essa imagem aqui. Lá, se a gente cutuca, cavuca, 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 cavuca essa terra, a gente encontra a pedra fundamental da nossa biografia. É um jeito muito específico e metodológico da gente olhar, compreender, analisar e depois sintetizar e colher essa pedra fundamental da nossa biografia, que é igual à tarefa que a gente veio fazer aqui. Tanto anímica, quanto de crescimento e envergadura espiritual, quanto objetivamente. Qual é o cenário? Com o que você estava lidando? Com quem? Quais os dons? Quais os desafios? Você fez faculdade de medicina ou de advocacia ou não fez faculdade? Todo o cenário a gente mapeia. Que vou pular, tá? São essa essência por trás da literalidade dos fatos, né? E a gente vai passar o resto da vida lidando com isso que se apresentou e estava se preparando já no início da vida para poder lidar com isso que se apresentou nesse tempo. Qual o desafio fundamental que esse tempo te pediu? O que que eu desbravei e o que que eu conquistei nesse tempo? Porque a gente desbrava e conquista. Amo essa foto aqui também, né? Dessa ordenação do karma, né? Nesse máximo do ponto, né? Na Terra, que a gente está com
a vitalidade do corpo, da alma e do espírito, inteirinho encarnado, para estar de frente desse palco, encontrar nossa espada, encontrar o nosso dragão, né? E fazer o nosso bom combate. Deixa eu ver se a imagem está aqui. Ai, não está nesse. Depois eu acho a imagem do dragão para vocês. É uma imagem de um dragão, assim, de um guerreiro com uma espada, assim, fazendo frente a esse dragão. E aqui, essa imagem é aquela fazendo alusão à primeira, né? As curvas convergem para esse centro. Então, os anos crísticos contêm em síntese o passado, o presente e o futuro. A gente também pode olhar os 30 como passado, 31 como presente, 32 para 33, né, como futuro. A síntese da biografia está ali, como essa alquimia entre o sangue do passado e do futuro, e ao mesmo tempo, esses 3 anos estão reverberando, né? O primeiro ano tem muito a ver com essa corrente do passado, o terceiro ano muito a ver com a corrente do futuro, e o ano do meio com essa corrente que liga a gente ao nosso fio azul, que é esse fio de ordenação do karma, né? Assim, que é esse fio do eu, o que que ele veio fazer aqui, né? E a gente só consegue fazer isso, né? Porque a gente é levado do céu ao inferno, literalmente, né? Tem gente que fala que é aquela máquina de moer carne, né? São os anos críticos em vez dos anos crísticos, né? A gente é levado às alturas e a gente é levado a cair no chão, né? Dar de cara com esse humus, né? E se render completamente, dar de cara com a morte e a possibilidade da ressurreição, né? Que é a premência do eu em relação à alma, ao etérico e ao físico. E a gente só consegue isso, né? Porque o nosso eu é Cristo. Porque Cristo já fez isso antes. Ele deixou o caminho para nós, né? Ele abriu a trilha. E aí, não eu, mas o Cristo em mim. Uau! Que jornada, querido! Uau! Parabéns! Mas eu não vou tomar o tempo das perguntas, não. Vamos lá, o pessoal deve estar. Livre do quê, né? Ó, vou falar os nomes, tá? Como é que o Steiner chama? Livre do karma. Ele chama de libertação do karma, anos do sacrifício, anos da graça. Ele fala que a gente, depois de passar por isso que é chamado de portal de Saturno, que é o 63, a gente pode cocriar com os deuses. A gente vai passar por um caminho que é muito mais amplo. Não é que a gente vai deixar de lidar com aquilo, com o nosso corpo, né? Com a nossa família, com a nossa tarefa, mas a gente está num caminho de muito mais liberdade, autenticidade, para encontrar níveis, se a gente faz o caminho, né? Isso é um convite, né? Assim, isso não é por osmose, tá? E depende do karma de cada um, né? Mas a gente está muito mais acessível, pronto, né? Um ser humano pronto, com os 9 membros de constituição desse ser humano, corpo, alma, espírito. A gente está pronto para abrir muito mais profundamente essa conexão com o cosmos. E aí trazer, ele fala que a gente está pronto para ir embora. Pode ir embora, os 63, pode ir embora, a gente vai embora a hora que a gente precisa ir. Mas que a gente está pronto para ir. Se a gente não vai, para que a gente fica? A gente, teoricamente, como possibilidade, fica em liberdade. Eu escolho em liberdade cocriar para o bem da humanidade. A gente está muito mais pronto como ser humano arquetípico para fazer algo que não tem necessariamente a ver com essa necessidade. Eu gosto dessa imagem, assim, né? A gente trabalha a vida inteira na casa, na obra, que é a nossa vida, como se fosse uma casa, né? Aí no último setênio a gente põe o telhado, assim, né? Dá um laço, põe ali, né? A entrada, assim, põe uma plaquinha, assim, bonita na porta, e aos 63 a gente sai da casa.
a nossa casa vai estar lá, mas a gente sai da casa, sim, a gente pode fazer altas viagens e voltar. A nossa casa está lá, mas a gente está muito mais liberado para trabalhar em liberdade e cocriação, né? Para além daquilo que é necessário ser feito em relação a um karma que ainda é muito individual, trazendo só uma imagem unida com a astrologia, que é outra ciência espiritual que eu tenho me debruçado muito sobre ela e entendido aonde é que ela comunga ou não com a antroposofia, os planetas pessoais, né? Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, todos eles são regências dos setênios e são hierarquias espirituais. E Júpiter e Saturno são esses planetas que são geracionais, porque eles já estão no final, eles já estão no oitavo e no nono setênio, a gente já está muito mais vinculado ao coletivo. Mas depois de Saturno são os transgeracionais. Urano, Netuno e Plutão. A gente ultrapassa a dimensão individual do nosso karma. E se a gente estiver conectado, a gente pode estar a serviço da humanidade de fato. Mas isso é um chamado de desenvolvimento, né? Não é por osmose, assim, vamos andando e necessariamente, desculpa, eu vou falar, tá? Necessariamente a gente vai estar na altura da UTE aqui, né, UTE, porque eu não queria abrir ali o espaço antes, mas queria muito falar que estou muito honrada com você, com a sua presença. Nem todo mundo vai fazer esse caminho da UTE, né, gente? Assim, mas é possível, porque a gente pode olhar ali, porque a gente tem exemplos arquetípicos, né? Não sei se te respondi, Rita. Nossa, super obrigada, Karina. Você falou que ia ficar Karina, falando, 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 e a gente vai ficar aqui ouvindo, ouvindo, ouvindo. Não tem problema nenhum, pode continuar. Maravilhoso, mas, muito obrigada. Falando uma coisa, tudo é possível Karina, se a alma não é pequena. obrigado, meu tempo. Mas, Karina, eu acho que é importante reforçar esse ponto que você falou mais uma vez. É um convite, é um chamado, né? O lado da determinação, aquilo que a gente, todo mundo vive, ficou lá atrás. E se a gente não vai fazendo essas escolhas conscientes, principalmente a partir dos anos críticos, para ir transformando aquilo que a gente precisa transformar do passado e ir abrindo espaço para aquilo que vem como potencial do futuro, a gente corre o risco de chegar aos 63 tão endurecido, tão ligado ainda ao que é do físico, que esse chamado não tem, a gente não tem condições de atendê-lo, né? Então, é um tremendo espaço de liberdade que precisa ser conquistado. Acho que a Gudrun, quando falava sobre isso, ela dava muito essa imagem. Ó, não pensa que está garantido, não. Vocês vão ter que trabalhar muito para conquistar. Exatamente. É uma possibilidade em potencial da humanidade, né? É uma possibilidade que a gente, do meu ponto de vista, né, do nosso, a gente pode e deve trabalhar cada vez mais, né, para acender esse desenvolvimento da consciência, né, e chegar nesse ponto de trabalhar a vitalidade, de trabalhar o corpo, né, de trabalhar toda essa base terrena em comunhão com um trabalho árduo, né? No sentido anímico e espiritual, para que esse eu possa estar livre, né? Inclusive das questões corporais, né? E físicas, fisiológicas, que acompanham muito, né? O processo de envelhecimento, para poder superar isso e ser canal de criação, né? De uma criação de altíssimo nível depois dos 63. Nós podemos aqui, ó, ficar até amanhã, podemos fazer uma outra palestra aqui com a Ute, né? Podemos chamar ela, ó, Ute, fala aqui esse outro caminho, né, Ute? Mas é um convite, né, de desenvolvimento, não é, a gente precisa, o que a gente fala, né, de autodesenvolvimento, né, de autoeducação, de fazer um caminho que pode, cada um tem o seu, né? Mas esse caminho de acordar em consciência para aquilo para o sentido do que a gente está vivendo aqui, né? Para o sentido, o propósito que a gente quer dar para a nossa vida e que a gente pode dar, né? Assim, esse acesso. Estou com 33 anos e 9 meses. Acho que já posso dizer que me reconheço diferente de como cheguei até aqui. Isso é incrível mesmo. Mas sinto que minha tarefa ainda não se apresentou tão claramente. Talvez os passos seguintes estão me mostrando.
Karina, a primeira vez que estou ouvindo sobre esse assunto. A biografia vai me ajudar a responder o que estou fazendo aqui? Sim. Sim, sim. Estou há 7 anos me perguntando isso e, ao mesmo tempo, com a vida paralisada dos 43 aos 51 anos. Então, gente, tem uma coisa que eu acho muito importante. Eu não disse, mas vou dizer agora, com as perguntas, né? A gente olha ali e fala assim: não, mas isso aqui não é minha tarefa, a minha tarefa de vida não se apresentou. Isso aqui não é minha tarefa de vida, não é o que eu vim fazer. Eu não sei, minha missão de vida não é isso. É, pode ir lá olhar que é. Porque o certo é o que acontece, não o que a gente gostaria que acontecesse, né? Esse também é um grande trabalho de acordar para a biografia, né? Assim, e aí não é assim, ai meu Deus, eu fiz aquilo, então minha função é ser, sei lá, mãe. Essa é uma que eu ouço muito. Ah, não é possível, eu fui mãe nos anos crísticos, então minha função é ser mãe, mas hoje eu faço isso, isso e aquilo. Essa é a arte. Tem até uma imagem ali, né, de a gente olhar a essência por trás da literalidade dos fatos, que é uma arte de fazer essa síntese, né, olhar a essência dos movimentos, né? Então, qual é a essência daquilo que eu encontrei naquele momento e que vai reverberar e se complexificar, se ampliar no resto da minha vida. Mas a essência, a pedra fundamental, tá lá. Tá em muitos pontos, tá na biografia inteira, tá todos os santos dias das nossas vidas na nossa frente, né? Mas ali a gente pode entender, a gente entra nesse campo onde o destino é revelado. E aí são essas pedras fundamentais que fazem parte do passado e parte do futuro, elas estão todas amalgamadas ali. Então a gente precisa aprender. Tem uma frase que eu acho linda, não sei de quem é, não é do Steiner. Desde que a gente aprenda a ler, todo o resto está escrito. É um jeito de aprender a olhar para a vida, né? Tanto pelas idades que a gente sabe, né? O pessoal fala, isso aí é bruxaria, isso aí é clarividência. Não é clarividência nem bruxaria, é metodologia. Metodologia com base em leis espirituais e numa ciência muito, muito ampla e complexa e profunda, né? E aí é o que eu estava conversando com o Carlos, a gente antes de entrar, essa arte de se relacionar com a vida, né? Olhar os fatos, ordenar a biografia, olhar para aquilo que está acontecendo e aí saber lidar com eles, né? Fazer esse caminho que a gente chama de observação fenomenológica. O que está acontecendo aqui que está me levando para lá, que deu essa virada ali? O que isso quer me contar? A gente precisa se relacionar com isso, mas antes de se relacionar com isso, a gente precisa se relacionar com o que acontece. Essa ordenação da memória, esse cultivo da vida biográfica é importantíssimo, porque muitas pessoas, se eu perguntar aqui de bate pronto para vocês, quem não fez a biografia ainda, nenhuma vez na vida, nossa, nem não faço ideia que eu estava fazendo lá nos 30. Nossa, não faço ideia do que eu estava 18, não faço ideia onde eu estava. Então é um observar, né? Assim, o que que vem, qual é o impulso que eu tenho, o que que vem até mim, como é que a vida vai trazendo as experiências arquetípicas, como é que eu vou reagindo e agindo no sentido delas, né? E a estrutura que a gente tem para olhar para isso é a ordenação da biografia, que é a base da metodologia biográfica. A gente põe a vida assim na nossa frente e consegue olhar o que aconteceu. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer isso que eu chamo de interpretação esotérica com S, né? Que é a partir dessas leis compreender. Nossa, esse aqui foi meu primeiro setênio. Isso aqui foi meu segundo. Olha, isso aqui foi meu Saturno. O que é o meu Saturno? Como que eu vou saber? Então vamos olhar lá, né? É, a minha irmã que comentou sobre esse assunto, né, passou o contato de vocês, né, por exemplo, ajuda com traumas também, sabe, traumas de infância, coisas que parece que travou a vida da gente,
a gente consegue nessa revisão mexer com isso também? Sim. Vamos, olha, eu diria assim, ó, Eliana, ajuda. A gente fala que é assim, eu acho que ajuda muito se a pessoa conseguir ter o distanciamento necessário. Eu falo assim, se a pessoa não tiver muito inflamada Ah, desse sim. tema, né? Se ela conseguir ter essa possibilidade de ponto de vista, de olhar para a sua biografia desse jeito bem objetivo, porque é uma revisão objetiva da vida, não é Racional. necessariamente uma revisão subjetiva da vida. Não sei se você entende. Se ela Entendo. consegue esse discernimento, essa separação, né? Você não está muito inflamada, isso ajuda muito. A imagem ajuda muito a enxergar. Sabe assim, quando a gente enxerga o caminho, assim, você fala, nossa, é por ali que eu preciso ir. Entendi, porque eu percebo assim que a visão ainda dos fatos é de infância, né? Então, tem que ter um fato do olhar de adulto, acho que se mudar o sentimento para um olhar de adulto, acho que esse é o pensamento, minha dúvida, né? Não, e me chamou muita atenção porque é o seguinte, eu tive umas questões de saúde e meio que, não sei, eu estou vendo essa história, mas a sensação que eu tenho é que eu tive um renascimento, né? E a forma de falar minha, eu sou brasileira, e a minha forma de falar mudou com este impacto em minha vida, né? Então, e venho conversando com... E aí, a partir disso, foi mais ou menos o que você está dizendo, o meu corpo diminui a velocidade, algumas coisas aconteceu, e eu não sei mais, eu não sei como continuar vivendo dessa outra forma, dessa nova vida que eu tenho, e aquele questionamento que eu te falei, antes de acontecer tudo isso, eu já vinha há uns 5 ou 6 anos me questionando sobre o que eu estou fazendo aqui. Aí, de repente, acontece tudo isso comigo, eu sobrevivi, estou inteira, estou andando, estou falando, que tudo isso foi impactado, a visão foi impactada, renovei como a borboleta mesmo, e agora é continuar fazendo. Então, acho que a biografia vai me ajudar meio que reescrever tudo isso e dar essa continuidade. Eu estou com 51 anos agora. É isso que eu te perguntar. Você está com 51, né? Sim, exatamente. E desde os 43 eu tive burnout, eu comecei a ter algumas coisas e sempre adoecendo, mas sempre com essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Tudo que eu fazia perdeu totalmente sentido, abandonei tudo que eu fazia antes. Olha, eu acho que a biografia pode te ajudar muitíssimo. Minha irmã falou isso, então é por isso que eu vim ouvir a palestra. E achou, o Carlos me mandou um zap e eu vou te responder, viu, Carlos? Eu recebi seu zap. E para a gente bater um papo e eu levar essa história franca com vocês. Nossa, Fique à vontade, Eliana. No Brasil, você está no Brasil, pelo que eu entendi, não é isso? Sim, eu sou brasileira e depois disso comecei a observar, percebi que meus avós têm descendência, acho que portuguesa, não sabia, e só veio isso à tona depois da minha mudança da fala. Então é um case mesmo. E eu descobri que isso chama Síndrome do Sotaque Estrangeiro, só existem 100 casos no planeta. Então, é Uau, muito raro. interessantíssimo. Bom, aqui É, no Brasil você vai ter uma quantidade grande de pessoas, de profissionais muito competentes para te ajudar, se for esse o caminho que você quiser seguir. Depois você me manda um zap, eu te tá. ofereço lá o site da Tá, nossa associação, onde você vai poder escolher por lugar, por gênero, por, enfim, idade, tá bom? Conversamos tá sim. bom. Karina, eu só queria, do que você falou por último, eu queria acrescentar uma imagem que para mim faz muito sentido no nosso trabalho, que apesar da gente ter uma metodologia muito robusta, muito apoiada, né, em tudo que os pesquisadores, a doutora Gudrun e tal, trouxeram oriundos do Steiner, apesar da gente estudar e praticar muito, a gente entra nesse processo, nessa troca, nessa relação com o nosso cliente, com algumas crenças fundamentais, né? Para mim, essa crença do sagrado que a gente está recebendo na troca, no compartilhar de uma biografia, e nessa crença de que o mundo espiritual está sempre presente, nos ajudando, nos inspirando, a nós e os nossos clientes, faz com que a gente vá muito além
de uma metodologia muito dominada, muito bem estruturada. Não é uma mágica, mas é um processo espiritual que se realiza, né? Que acontece naquele momento, naquele período. Então, não é mágica, nem é mediunidade, não é nada disso, mas é sim um processo espiritual vivo, acontecendo ali entre duas, três ou quatro, quantas pessoas estiverem reunidas. É um processo que, Rosana, é um processo de eu para eu, né? A gente diz, é uma conexão muito profunda, né? Porque a arte de se conectar profundamente, né, com essa pessoa, de escutar a biografia, eu falo isso, né? Assim, a gente trabalha com aconselhamento biográfico, a gente ouve vidas inteiras. Não é parte, né? Assim, são vidas inteiras. Então e aí você se conectar com tudo isso, né? É muito grande, né? E aí poder, né? Poder ajudar essa pessoa a olhar, né? Para esse ponto de vista. Até eu sempre falo para as meninas, né? No grupo de estudo e tudo, a gente precisa ter essa estrutura, né? Essa estrutura da teoria, da metodologia aqui atrás, né? Como esqueleto, né? Como sustentação. E aí a carne, o sangue, o eu e os olhos é a arte de ser humano de frente para esse outro humano, mas a gente atuando a partir desse lugar, né, que é muito forte em nós, né? Assim, então é uma arte, né? Oi, Karina. Quero agradecer pela sua palestra, foi muito importante. Nossa, alimenta muito, assim, né, a nossa alma, o nosso entender de si mesmo. E eu estou nos anos crísticos, e realmente, assim, eu, eu sinto que eu saí da crucificação e agora eu estou na ressurreição, assim, e é realmente muito isso, assim, que eu sinto. E que bom que eu cheguei aqui. Você tá com quanto você falou? 33 e 33,5. Já passei um pouquinho, 33 né, e 8 meses, mais ou menos, né? E, e eu faço pedagogia Waldorf, né? Eu tenho a formação, a gente deu uma olhada sobre esse tema, mas quando eu vi que a palestra ia ser exatamente esse período, aí eu falei, não, eu preciso assistir. E o que você falou da biografia noturna, nossa, é tão bonito, né? E aí eu fico pensando que coragem do nosso eu, né? Pensando em mim, assim, né? Que coragem do meu eu em propor esse desafio para mim e acreditar em mim, assim, que eu ia dar conta de fazer as coisas aqui, né? Passar por isso, né? E, tipo, e que carinho que ele teve, né? Com tudo isso, né? E é uma... né? Não sei nem o que dizer, assim, né? De olhar esse movimento todo, né? E agora continuar daqui para frente, né? Depois que você entende, né? Essa missão, essa fase da sua vida, continuar caminhando. E que bom que eu encontrei isso, pelo menos aqui agora, assim, né? Porque senão ia ser mais difícil. ajuda, né? A gente a ter o tamanho, né, da reverência e da envergadura da tarefa, né, se reverência pelo processo em si, né, e o tamanho, né, do amor, da coragem, né, de se entregar a esse processo encarnatório, né, e ao mesmo tempo, né, passar por esse tempo em consciência minimamente acordada, nossa senhora, ajuda demais da conta, né? Ajuda para depois, ajuda muito, assim, ajuda muito. E depois que você passar, que você vai lá, passar dos 35, tá lá nos 38, nos 40, você vai sempre, sempre reolhar e você vai sempre achar pontos de vista diferentes, né, sobre essas pérolas, né, que estão dentro dessa terra sagrada dos anos crísticos, assim. Então agora você está tendo, é muito intenso, né? Então você está tendo uma vivência muito intensa e depois vai esfriando um pouco, aí você pode voltar, e aí você, com essa sabedoria, você pode, sabe, com uma lanterna te guiar, assim, não, peraí que agora eu vou olhar ali, peraí que eu vou olhar aqui, né? Eu acho, assim, para a gente fechar até, né?
é um processo iniciático, né? O Steiner traz isso, né? Assim como essa iniciação encarnatória agora, né? Essa possibilidade de vislumbrar esse projeto encarnatório em estado de vigília, no máximo que a gente conseguir, né? Porque a gente não consegue ainda essa consciência muito ampliada depois que a gente morre, né? Assim, aquela consciência do eu, não é muito difícil a gente conseguir ela aqui, mas por meio desse processo, por meio da vida, dos fatos da vida, a gente consegue essa visão. Isso é um processo iniciático profundíssimo, né? Por isso que lá na Sagres, eu falei isso lá na palestra do Carmo e vou falar de novo, porque eu acho isso mesmo, né? Eu adoro o nome da formação da Sagres, que é Biografia e Caminho Iniciático. Qual é o passo anímico e qual é o passo espiritual, né? Porque é a vida como esse caminho iniciático, né? Assim, a gente está lidando com a matéria-prima que está ali na nossa frente, né? Que somos nós e está ali na nossa frente, assim, né? Então, e ali a gente tem timings na vida onde a gente está, a coisa se manifesta, assim, sabe? Que bom que você está aqui, assim. Toda vez que eu falo sobre os anos crísticos, sempre tem alguém, ou está nos 30, ou está nos 33, sempre tem alguém que ali vai colher, assim, sabe, fresquinho, assim. Então, que bom, Rose. Fico feliz. Obrigado a todas. Antes de terminar, Karina, eu só queria deixar aqui a mensagem dos próximos encontros. Eu já tenho 2 encontros marcados já, que eu queria deixar divulgado, né, para vocês que estão aqui e para todo mundo que vai assistir em seguida, né, porque isso vai ficar disponível lá no YouTube, a gente vai ter pessoas assistindo. A gente tem a Kátia Tavares, a Kátia é uma amiga querida também, que fez a formação biográfica comigo lá na Sagres, na turma 2, né, na turma anterior à sua, e ela se apropriou do trabalho biográfico de uma maneira muito especial, muito específica. Ela é casada com um escritor que tem muita coisa publicada, então ela foi estudar os contos e os poemas do marido, usa eles como material de inspiração e produz imagens a partir desse conteúdo. Ela seleciona especificamente, né, o conto ou o poema que se encaixa naquele perfil, naquela pessoa, naquela biografia, para usar nessa produção das imagens. Então, ela vai contar para a gente como é que ela faz esse trabalho, é o trabalho biográfico, com uma característica bem autoral, bem pessoal dela, né? E ela chama isso de tessituras biográficas, essa abordagem que ela deu. E logo depois, né, no início de abril, a gente tem o Henrique Pichiri, que mora em Fernando de Noronha hoje, mas há muitos anos trabalha ligado ao mar, e ele desenvolveu um processo, uma vivência biográfica no mar. Ele usa os elementos do mar, a maré, o efeito da lua, o desafio de enfrentar o desconhecido, os medos. Ele usa todo esse contexto que o mar nos traz para trabalhar a biografia dos participantes. Também é algo que vai ser muito, muito legal, né? E deixo aqui para terminar os nossos contatos, isso vai ficar registrado, né, no vídeo. Quem quiser conversar contigo diretamente tem o teu acesso e os meus contatos também. Então, querida, para a gente terminar de vez, eu deixo agora a despedida contigo, tá bom? Ah, acho que a Rita tem mais uma pergunta. Fala, Rita. É possível? Claro, Eu Sim. até coloquei no claro. chat. Então, O vamos. eu é o Cristo em mim? O meu eu é o Cristo em mim? Olha, Rita, eu diria que você até, né, acho que Carlos, Roberta podem também, né, dizer o que eles acham, né, sobre isso, mas eu diria que o nosso eu é crístico, mas desenvolver o não eu, mas o Cristo em mim é um processo, né, de acordar esse eu crístico dentro da minha consciência de eu, vamos chamar assim. Mas o eu, do jeito que eu compreendo, o nosso eu, ele faz parte, né, ele vem desse eu crístico. Até gostaria de ouvir, né, gente, assim, ó, Carlos e Roberta, maravilhosa. A Ute já saiu, mas assim, né? Antropósofos maravilhosos aqui. Ah, Tá obrigada. perfeito, querido. Beijo.
Até mais. Obrigada, Karina. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo. Foi Obrigada. maravilhoso. Tchau, querida Karina. Muito Maravilhoso. obrigado. Amigas Entendi. Roberta, todos os demais e as amigas novas, muito bem-vindas. A gente se vê no próximo. Beijo, Karina. Muito Obrigada, obrigado. obrigada, Carlos.